Graça e paz, família de Deus, que o Espírito Santo dele possa nos conduzir a mais uma reflexão, nos trazer consolo, paz, ânimo, esperança, tudo no contexto do perdão, porque o ano é do perdão e o perdão só pode ser dado por quem já é perdoado, com base em Efésios 4, 30 e 32. Não entristeçais o Espírito Santo do nosso Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Antes, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também me perdoou e te perdoou na pessoa de Cristo Jesus. É maio, mês da família, onde nós direcionamos as mensagens às famílias, para que em Cristo Jesus possamos melhorar mais ainda o nosso testemunho, para que nossas famílias possam se tornarem famílias também de Deus. Amém, queridos? Então veja que o tema desse mês é: o sacrifício do perdão faz de você família de Deus. Com base em Efésios 2, 13 e 19. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. O texto deixa claro que antes de Jesus, nem eu e nem você não tínhamos uma comunhão com Deus, mas em Cristo Jesus temos essa comunhão hoje, estamos pertos por causa de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário. O texto base para a reflexão do tema do mês é: o sentido da família hoje distancia-se muito da origem, não combinam com o propósito da cidadania divina em se multiplicar como imagem de Deus, transmitindo o sentimento de segurança e fidelidade só encontrados no perdão que o sangue de Cristo propicia aos religados a Deus. Com base em Romanos 8, de 5, 5 de 8 a 11. O cristão é perdoado e feito membro da família de Deus para inserir a cidadania divina na família humana. Olha que coisa forte. 1 Coríntios capítulo 7, 14. Vou ler o segundo parágrafo, vou repetir. O cristão é perdoado e feito membro da família de Deus para inserir a cidadania divina na família humana. Levante sua mão, você é de Jesus, você tem certeza que você é da família de Deus? Tem certeza que você já foi perdoado? Amém? Eu tenho, e eu sei que você também tem. Então agora aproveite o privilégio de estar mais perto da sua família, para dar mais ainda o seu testemunho para a sua família, para que ela se torne também família de Deus, para que ela aprenda os valores celestiais que estão dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você, você tem aprendido. Amém? Então veja, e nos deixa claro que quem se converte não é mais perdido. Ele não é mais perdido. Ele se iguala aos santos e aos profetas, porque no reino de Deus não tem ninguém acima de ninguém. Todos nós somos iguais. Só tem um que está acima de todos, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas almas. O tema da semana: só se torna filho de Deus quem recebe o único filho dele. No Evangelho de João 1, 11, 14 e 29. E o texto diz assim, que foi pregado pelo pastor Cândido domingo: a declaração de fé que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, dá suporte ao perdão e à confissão que Jesus é o Senhor, é um único Senhor, diante de quem todo joelho se dobrará, porquanto o artigo definido ó, antes do substantivo filho, o define como filho único e Senhor, que decide a quem incluir na família. Louvado seja Deus. Ou seja, todo o poder está na mão do Filho, é o Filho que insere, é o Filho que traz,
É o filho que escolhe quem vai ser o seu irmão em Cristo e quem vai ser meu irmão. Irmão não escolhe irmão. Quem escolhe é pai. E o pai passou toda a autoridade para o unigênito filho dele, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que por ser perdoado em Cristo, o cristão se purifica como um membro eterno da família de Deus. Porque a família de Deus já era completa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, no reino de Deus, no céu, não tem nenhuma senhora, não tem nenhum primo, não tem nenhum marido, não tem nenhuma esposa, não tem nenhum tio, nenhuma tia. Lá só tem um Senhor que está acima de tudo, é Jesus Cristo. Todos nós somos iguais perante Deus. Por isso que ninguém pode ser membro da família de Deus se não for como filho adotivo. Para ser filho de Deus, entra como filho adotivo, e é Jesus que insere essa pessoa lá, é Jesus que inclui essa pessoa lá para se tornar membro de Deus. Porque unigênito, filho, é só Jesus, que me aceita e me aceitou e te aceitou como filho adotivo, como está em Romanos 8, 14 a 17, que nos diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O tema de hoje é Gálatas 4, de 3 a 7. Eu vou ler o 4 e o 5, que nos diz: Jesus resgata da opressão da lei para poder adotar. Então o texto diz: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa! Então o sacrifício de Jesus, me resgatou, te resgatou do pecado, porque nos fazia muito mal o pecado e a condenação, porque a lei vem condenando aquele que está debaixo do pecado, e nos tirou também, nos resgatou da condenação da lei. Por isso que quem tem a lei como base ainda não é filho de Deus. Ou seja, quem tem a lei como base para regir a sua vida e diz que é cristão, não tem nada a ver com Deus, não é filho de Deus. Ok? Porque quem é filho de Deus sabe que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário o resgatou do pecado e da condenação da lei. Ele anda pela graça. Ele não se condena mais quando ele erra, quando ele vacila, porque ele não está vigiando no pecado, ele não está vigiando naquilo que ele erra, ele está vigiando na palavra, e a palavra diz que ele é salvo pela graça e não pela lei. Que coisa maravilhosa a gente entender isso, irmãos. Eu quero concluir, já concluindo, dizendo o seguinte: no princípio da Bíblia Sagrada é notório Adão e Eva se tornando filhos adotivos de Deus pelo perdão, quando ambos se convertem e são criados à semelhança de Deus no mesmo dia, e logo a entender que o nascimento físico de Caim e Abel não é o apontado para filho regenerado, para filho gerado à sua imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa! Ou seja, filho para Deus não é quem nasce do ventre, não, irmãos. Filho para Deus é quem nasce de novo espiritualmente. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Imagine só entrar no reino de Deus. Maria Cândida, Guilherme, eu tenho o mesmo amor, não tem diferença. Eu amo Guilherme, eu amo Maria Cândida. São os meus filhos.
Mas Deus não tem neto, Deus tem filhos, alguém já disse isso. Então Maria Cândida não é filha de Deus porque nasceu do pastor Rivaldo, do cristão Rivaldo, não. Ela, para se tornar filho de Deus, ela tem que nascer de novo, ela tem que ter a experiência espiritual dela com Cristo e perceber que sem Jesus ela está perdida. E com Jesus ela vai se tornar uma pessoa cristã, filha de Deus. Guilherme, para entrar no céu, para ser filho de Deus, filho de Deus, perdão, ele precisa ter uma experiência com Cristo, ele precisa voltar, aliás, já tem, precisa voltar para os moldes do Evangelho. E não porque é filho do pastor, filho de Rivaldo, do cristão Rivaldo, ele precisa ter a experiência com ele. Então, filho para Deus não é o do ventre, é quem nasce espiritualmente, é disso que está falando aqui. Amém, queridos? É disso que está falando, porque Gênesis 5, de 1 a 3 diz: diante dessa notoriedade, cristão fiel é todo aquele que, independentemente da sua origem humana, crê em Jesus e o recebe como unigênito de Deus, conforme o testemunho do Espírito de adoção, pelo perdão, tornando-se assim filho da promessa divina. Da promessa divina, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, selado com a promessa divina. Romanos 9, 6 e 8 diz: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu faço parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. E as nossas famílias, biologicamente, também, em nome de Jesus, vão fazer parte da família de Deus, porque Deus conta com você, Deus conta comigo, para a gente testemunhar dessa absoluta verdade que é Jesus Cristo. E que as mãos do nosso Deus estejam estendidas sobre nossos lares, sobre as nossas famílias. Que Ele possa trazer restauração sobre as nossas casas. E aproveite esse período de pandemia, esse privilégio de estarmos mais perto dos nossos familiares. Deus é bom. Ele é maravilhoso de Ele estar com você e Ele estar comigo. Que a graça dele esteja para todo sempre sobre nós. Em nome de Jesus. E amém, amém e amém.